Olá pessoal, estamos aí para mais uma semana, mais uma aula de história aí para vocês do 9º ano. Pessoal, hoje a gente continuando falando sobre os presidentes, né, da Quarta República. Lembrando que esse período é chamado também de Quarta República aí, que vai de 45 até o golpe militar de 64, né, o golpe civil-militar. Hoje em dia o golpe militar é chamado de civil-militar, correto? Em tempos que eu era aluno, ele era apenas o golpe militar e pronto. Pessoal, olha só, hoje a gente vai falar sobre o presidente João Goulart, 1961-1964, é o ano da sua gestão, da sua administração à frente aí da presidência da República, bastante polêmica. Logo após dele, em 1964, que vai ocorrer o golpe civil-militar, como se diz, onde irá se instituir a ditadura militar aí no Brasil, beleza? Prosseguindo. E aí a gente tem aí a imagem do presidente, né, inclusive o filho dele nas campanhas, né, na disputa eleitoral aí de 2018, o filho dele concorreu aí, se eu não estou enganado era João Goulart, o filho dele disputou aí, José Goulart, alguma coisa assim, Goulart, disputou as eleições aí presidenciais aí. Então olha só, o governo do presidente João Goulart foi de 1961 a 1964, e ficou marcado na história brasileira por ter sido um mandato abreviado por conta do golpe civil-militar de 1964. Esse governo ficou marcado pela radicalização e instabilidade política. Como a gente disse, a figura de João Goulart, ela foi bastante polêmica. Ele não era muito bem visto pela elite, pelos Estados Unidos e pela política tradicional, né? Então ele não era muito bem visto, ele era considerado presidente de esquerda, um político de esquerda, ou seja, que favorecia o quê? A classe pobre, trabalhadora, e todo aquele que favorecesse mais essa classe trabalhadora, ele era visto como comunista. Lembrando que nesse período estava aquele processo, né, de efervescência se fervendo, a chamada Guerra Fria, que era uma disputa entre capitalistas e comunistas, entre a União Soviética e Estados Unidos da América. Então, todo e qualquer político que fosse mais ligado às partes trabalhadoras, né, ao povão, aquela coisa toda, ele era visto como socialista, não tinha uns bons olhos. E o socialismo era pintado, né, esculpido de uma forma muito negativa. Se dizia o quê? Que eles iam roubar as fábricas, né, tomar as fábricas, ocupar as fábricas, prender cidadãos, acabar com as igrejas, fechar as igrejas, né, matar os velhinhos, aquela coisa toda, um auê, um parrapapê só em cima do comunismo. Tivemos aí muita autoritarismo, como eu já falei para vocês, a gente já estudou em outras aulas também, como o stalinismo, que fugiu totalmente das ideias socialistas, comunistas, né? E outros modelos socialistas aí também, que foram muito cruéis. Mas a essência do capitalismo, pregado por Karl Marx, Friedrich Engels e Lenin, era totalmente diferente dessa ideia que temos. Então, era uma forma de tentar beneficiar um pouco aquele que produzia a riqueza, que era justamente os trabalhadores. Então, era essa ideia. Então, só para a gente entender o contexto. Prosseguindo, esse presidente era visto como isso aí. Então, o que vai acontecer? A renúncia de Jânio Quadros, né? O presidente Jânio Quadros, ele vai renunciar, governa 7 meses, a gente viu na aula passada, né? Governa apenas 7 meses, tenta dar um golpe, né? Ele quer tentar governar de uma forma só, única, né? Só ele governando, sem a participação do Senado, da Câmara dos Deputados, né? E assim por diante. Então ele quer governar de uma forma isolada, só ele sendo manda-chuva. E tenta dar um golpe, fazer uma renúncia, e acreditava que o presidente do Senado não ia aceitar essa renúncia dele. Não, você é importante para o país, você não pode sair, aquela coisa toda. Imaginava, ele pensava, arquitetava isso na sua mente. Foi ele que disse isso aí? Não, isso aí são estudos de historiadores que levaram a essa ideia, a esse pensamento, a essa concepção, né? Então dizia-se que ele acreditava fazendo dar um golpe, né? O povo também, assim como amava Getúlio Vargas também, assim ele achava que o povo ia amá-lo também e levar ele até os braços do poder, oficializar o poder, porque ele já estava no poder. Agora que ele queria administrar de uma forma só, sem interferência de qualquer meio, né? Porque o meio era quem? O Senado e a Câmara, ou seja, a Assembleia Legislativa. Então, ele não queria isso. Ele tenta dar esse golpe de Estado, não dá certo, ou seja, a Câmara, a Assembleia Legislativa aceita a renúncia dele, e aí
a cadeira presidencial fica vaga. E o vice-presidente, que era o cara que deveria assumir essa cadeira presidencial, que era justamente João Goulart. Só que João Goulart, olha só como é que o Jânio Quadros arquitetou bem direitinho. Ele manda João Goulart para a China para negociar ter relações diplomáticas lá com o governo chinês, comunista, correto? Ele já não era bem visto pela elite, tido como comunista, o vice-presidente. Então estava lá, estava aquela coisa toda. Quando ele faz essa renúncia, ele acredita, não, ninguém vai querer um presidente que tem uma simpatia pelo comunismo, que está lá no território comunista, aquela coisa toda, ninguém vai querer. Então, vão colocar a cadeira presidencial no meu colo. Eu vou me dar bem. E não deu. Só que a Constituição de 46, ela dizia, né, a Constituição daquele período, ela dizia que na vacância, ou seja, na falta do presidente da República, quem deveria assumir era o vice-presidente. Isso que dizia a Constituição. Só que parte da elite, ou seja, daqueles que tinham dinheiro, de empresários, parte dos políticos tradicionais, parte dos militares não queriam que ele assumisse a presidência por essa ideia de acharem que ele era comunista. Beleza, pessoal? Então ficou aquele impasse, aquele auê, aquela briga. E quase que o Brasil entra no pau, quase que pegam a arma de um lado, a arma de outro, a sociedade civil, juntamente com parte dos militares com parte da elite, aquela coisa toda, e começava ali a entrar em vias de fato, né? Ou seja, ele estava impedido de se tornar um presidente, de assumir como presidente. Era visto, estava impedido de se tornar como presidente por parte da sociedade política, civil e militar do Brasil naquele período. E aí, onde vem entrar um movimento, né? Movimento da campanha da legalidade, liderada pelo cunhado de João Goulart, né, que era Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que vai tentar legalizar a posse dele como presidente, cumprindo aquilo que determinava a Constituição de 1946. A ideia era essa, né? Então vai ter todo aquele problema, toda aquela briga, aquela coisa toda. Por fim, parte do Congresso, parte dos representantes da Assembleia Legislativa Brasileira, né, do Congresso Nacional, vai lançar uma proposta. Não, tudo bem, vamos aceitar ele como presidente, a Constituição diz que tem ele como presidente, então a gente vai aceitar ele como presidente. Só que num regime parlamentarista, vai ser uma república parlamentarista. O Brasil vai continuar sendo uma república, porém não presidencialista, mas sim uma república parlamentarista, que terá o presidente da república, que terá poucas ações, poucas manobras políticas e um parlamentar, ou seja, um primeiro-ministro, um representante da Câmara. Seria mais ou menos, só para a gente ter uma noção, uma ideia da coisa, um primeiro-ministro hoje seria justamente o presidente da Câmara, né? O atual presidente da Câmara aí seria o primeiro-ministro aí, como se teria. E o presidente. Seria mais ou menos, a ideia seria essa, tá entendendo? Foi a única forma de tentar fazer com que se cumprisse aí a posse do presidente João Goulart. Aí ele vai assumir a posse, beleza, aquela coisa toda, porém com poucos poderes de governar, de governança, de administração, porque os poderes de decisão, de governança, de administração vai ficar justamente nas mãos do primeiro-ministro, que será decidido a permanência ou não num plebiscito, ou seja, numa consulta popular, numa votação popular, onde as pessoas irão votar e escolher se vai querer a permanência do parlamentarismo ou o retorno do presidencialismo. E aí esse plebiscito vai ser marcado uma data para ele, que depois será antecipado. Beleza? Então, o mandato, tanto a posse, quanto o mandato, quanto o final do mandato de João Goulart, ela vai ser bastante polêmica, vai ser bastante brigada aí. Beleza, pessoal? Então, olha só. Quarta República, de 1946 a 1964, é chamado esse período aí, né? Onde nós temos aí os vários outros presidentes que a gente já citou nesse período. É chamado de Quarta República. Então, prestem atenção nesse detalhe. Primeira experiência democrática do Brasil é justamente nesse período, né? Nós tivemos aí a ditadura de Vargas, nós tivemos aí o período, vários outros períodos onde as pessoas eram voto censitário, ou seja, escolhido pela renda, aquela coisa toda. Então teve várias e várias ideias. Experiência democrática de fato, onde o povo vai lá, vota, embora seja uma experiência ainda que excluía, por exemplo, os analfabetos, parte dos militares e tudo mais, mas era uma experiência democrática. Participação popular, né? Nós tivemos aí o crescimento de participações populares, como o Partido Trabalhista Brasileiro,
E foi aí partidos, inclusive o partido de João Goulart era esse partido, o Partido Trabalhista Brasileiro. Foi através desse partido que ele vai chegar aí à vice-presidência e depois tomará aí a presidência da República, né? Então, olha só, movimentos sociais também, existiam muitos movimentos sociais naquele período, uma briga muito intensa por movimentos sociais, aquela coisa toda e tudo mais, movimento estudantil, a União dos Estudantes, aquela coisa toda, as ligas camponesas aqui na região nordestina, ou seja, movimentos sem terras aí, que lutavam, buscavam ali a busca pela uma terrinha para poder plantar, aquela coisa toda, a formação de vários sindicatos, né? A União Democrática Nacional, que é a UDN, que era um partido de oposição muito forte ali naquele momento, ou seja, então tiveram uma série de situações aí conturbadas aí nesse período, certo, pessoal? Olha só, sindicatos de trabalhadores, de camponeses, de estudantes, etc. As camadas populares reivindicavam, pediam, exigiam que as legislações trabalhistas e direitos sociais fossem ampliados, né? Moradia, educação, saúde e tudo mais, eram direitos que a sociedade pedia nesse momento, né? Temos aí esse partido de oposição, né? Que ela tenta impedir a posse de outros presidentes. Qual presidente que ela vai tentar impedir a posse naquele período? Lembra que a gente estudou? Getúlio Vargas, né? Juscelino Kubitschek. Então ela tenta impedir, mas membros do Exército, olha só, membros do Exército, eles lutaram para não deixar, para fazer com que se cumprisse a Constituição, que era a posse dos presidentes que foram eleitos. Isso aconteceu tanto com Getúlio Vargas, quanto com Juscelino Kubitschek, quando o general Henrique Teixeira Lott, ele vai garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Então não era um exército de uma forma geral, que ele era afim de determinados golpes. O exército naquele período estava rachado, existiam duas correntes ideológicas, né? Uma para cumprimento de determinada ordem, para garantir a Constituição, e outra para tentar garantir a Constituição, uma democracia, aquela coisa toda. Então existia um racha muito grande na sociedade naquela época, principalmente nos setores militares. Prosseguindo, e a posse, nós vemos aí Leonel Brizola, né? Leonel Brizola era governador do Rio Grande do Sul, cabra macho ali ele está punhando ali, ó, uma metralhadora, uma metranca, ele está pronto ali para a briga, justamente naquela chamada campanha da legalidade, que estava envolvido ali, ó, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, né? E Leonel Brizola, que é esse aqui, como governador ali do Rio Grande do Sul. Ou seja, foi um momento em que membros do Exército, parte da sociedade civil, parte de políticos, como Leonel Brizola, parte dos estados brasileiros, pegaram em armas para garantir a posse de João Goulart, porque parte também do Exército, parte da sociedade civil, parte dos políticos não queriam a posse dele. Então o Brasil estava rachado, né? Então pegaram-se armas e a ideia, né, o consenso que chegaram, que o parlamento brasileiro, né, que o Congresso Nacional chegou, foi justamente pelo um regime parlamentarista. Não, tudo bem, a gente vai aceitar a posse de João Goulart. Agora ele como presidente vai ter um primeiro-ministro também. Beleza? Ah, beleza, então vai. E depois a gente vai fazer um plebiscito para escolher se vai ser presidencialismo ou parlamentarismo. Beleza? Beleza. Foi a única forma de se aceitar ali essa decisão, porque estava vias de fato mesmo, tem imagens, também tem sites aí que a gente vai ver imagens aí, que estava acampado, pronto para o conflito, pronto para o combate, né? Então olha só, renúncia de Jânio Quadros, vai trazer, né, a ideia dele, a união, a UDN e parte das Forças Armadas, esse FFAAS, significa as Forças Armadas não queriam ali a posse de João Goulart, né, do Jango. Aí vem a campanha da legalidade que eu falei para vocês, que é essa luta para tentar garantir a posse dele. Jango assume em 7 de setembro de 1961 como presidente, mas tendo ao seu lado para mandar de fato no Brasil um primeiro-ministro, né? E tem a chamada República Parlamentarista, que ela vai ocorrer de qual tempo, qual período? De setembro de 1961, com a posse de Jango, até janeiro de 1963. Por quê? Porque existia um plebiscito para ser realizado em 65, se eu não estou enganado. Só que esse plebiscito vai ser adiantado para 63, certo? Aí esse plebiscito, que é essa consulta popular, tipo como uma eleição. Só que a eleição você vai escolher um candidato.
né? No plebiscito você escolhe um tema e vai aceitar se quer ou não quer esse tema, se vai ser substituído, era a questão aí desse período. Então se escolheu o tema, o Brasil deve continuar com o parlamentarismo ou voltar para o presidencialismo? O tema era esse, né? Mais ou menos assim. Então se votou e teve uma lapada grande, de mais de 80% de votos a favor do presidencialismo, porque o parlamentarismo não funcionou, beleza? Então voltou-se a forma de presidencialista. Aí o governo de João Goulart, ele é dividido numa república parlamentaríssima, que é esse período aí que vai aí, e depois uma república presidencialista, que é aquele período de baixo, né? Que vai de 63 até março, abril de 64, que vem o golpe civil militar. Prosseguindo, e aí nós temos o parlamentarismo, dura 14 meses, né? Tem o plebiscito, que é o retorno justamente ao presidencialismo. Os primeiros ministros foram Tancredo Neves, que é esse aqui, um político bastante importante na história aí do Brasil, né? Na história do Brasil também muito mencionado, muito citado, muito falado, que é o presidente Tancredo Neves, que ele foi eleito de forma indireta depois do retorno à democracia, né? Quando os militares deixaram o poder. Então ele vai ser o primeiro presidente eleito de uma forma indireta, ou seja, o Congresso Nacional, os deputados irão votar aí, escolher entre ele e Paulo Maluf, ele vai ganhar, porém não vai assumir porque vai morrer de uma doença ali, esqueci o nome dela aqui, é um nomezinho bem complicado, vou achar o nome delas aí para falar para vocês. Ele vai morrer de uma doença aí intestinal, diverticulite, diverticulite, ele vai morrer dessa doença aí e não vai assumir o poder. Beleza, pessoal? Então, além de Tancredo Neves, teve Brochado da Rocha e Hermes de Lima, teve esses primeiros ministros aí. Olha só, 3 primeiros ministros nesses 14 meses aí de parlamentarismo, né? Alta dívida externa também era muito enfrentada nesse período. Existia uma grande dívida do Brasil com o estrangeiro, com o FMI, com os Estados Unidos e tudo mais. Problemas agrários na educação, aquela questão da terra, que é uma herança que vem lá da época do colonialismo brasileiro, lá da época das capitanias hereditárias, lá da época das Seis Marias, ou seja, muita terra na mão de poucas pessoas e muitas pessoas sem nada de terra. Então, era uma herança complicada. E a educação também, né? Uma educação de qualidade, nos níveis universitários também faltava uma educação de qualidade para a população também. Remessa de lucros, ou seja, uma das políticas de João Goulart é evitar que as empresas mandassem dinheiro para fora. Ele limitou isso aí, 10% agora do capital adquirido aqui vai poder ser mandado para fora. Só 10%. O restante vai ter que ser investido, trabalhado aqui no país. Então essa aqui foi a lei de remessa de lucros, também vai dar problemas para ele, né? E política externa independente, ou seja, essa política externa independente, que ele disse o seguinte, olha, não quero papo, mais ou menos assim, eu não quero papo nem com os Estados Unidos, que é capitalista, e nem com a União Soviética, que é socialista. Eu não quero papo, eu sou independente, eu vou conduzir aqui, vou ter relação com os dois e vou deixar de ter relações com os dois. Politicamente eu sou independente, comercialmente eu posso ter relação com ambos, certo? Ele não era nem comunista nem socialista, ele era o cara que queria administrar o Brasil. Prosseguindo, e aí vem o sistema presidencialista, né? Reformas de base era a principal bandeira dele, aquela reforma ali básica, né? Reforma agrária, tributária, bancária, urbana, educacional e eleitoral. Então ele queria fazer algumas reformas que estavam precisando. O que é uma reforma? Você tem uma casa ali que ela está precisando de dar uma ajeitada para dar uma melhorada. Isso é uma reforma. E o Brasil tinha setores, né, os pilares, né, que precisavam ajeitar. A reforma agrária. Tinha gente precisando de terra, queria terra, mas não tinha terra. Então ele precisava dar um pouquinho de terra para esse povo trabalhar, né? Então era um principal, né? Tributária, ou seja, a carga tributária, ele queria cobrar mais de quem ganha mais. Isso não é justo. Eu quero cobrar mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. Como é que eu vou pagar a mesma carga tributária, o mesmo imposto de uma pessoa que ganha muito mais do que eu? Não tem como. Sempre eu vou estar em desvantagem, né? É uma forma até mais justa, uma reforma bancária, uma reforma urbana, a sociedade precisava de moradias, as fábricas estavam crescendo, ou até hoje nós temos problemas aí vistos até hoje, favelas, periferias, aquela coisa toda, não desrespeitando, mas elas precisam de quê? Saneamento básico, né?
energia, acesso à água, aquela coisa toda. E geralmente quando não tem um planejamento urbano, você tem o quê? A formação de favelas, correto? E aí você não tem esgoto, você não tem água encanada, você tem uma série de problemas. Ele queria fazer uma reforma urbana, porque o Brasil estava crescendo, a população estava crescendo, a indústria estava crescendo e as pessoas precisavam de moradia. Reforma educacional, principalmente no setor ali de formação superior, o Brasil precisava de bons professores, advogados, médicos e assim por diante, né? E uma reforma eleitoral onde o analfabeto pudesse votar, que o analfabeto não votava nesse período, né? Onde setores militares pudessem votar, nem todos os militares votavam. Militares de baixa patente, né? Eles não votavam, como por exemplo, sargentos, cabos, soldados, não votavam. Até que vai ter uma briga aí, uma quizila aí, uma querela aí, a respeito de militares que eles vão se elegerem, vão se candidatar a determinados cargos públicos, vão se elegerem, porém não vão poder assumir, porque a legislação de 46 não deixava claro se eles podiam ou não podiam ocupar cargos públicos. E a justiça vai dizer que eles não podem. Aí dá um tumulto danado, entendeu? Então olha só, políticos do Partido Social Democrata, PSD, abandonaram o governo e juntaram-se à UDN. A UDN era ferrenha, né? Era oposição ferrenha a Jango, né? Não só a Jango, mas a Juscelino Kubitschek, a Getúlio Vargas e tudo mais. E também nós temos aí um movimento bastante importante que é a Ligas Camponesas, né? Que é o embrião que vai dar semente aí ao MST, né? O Movimento dos Trabalhadores, aí por diante. O Movimento dos Trabalhadores é um movimento importante. Infelizmente, hoje tem muita gente errada dentro do movimento, né? A gente observa isso como em todo um canto, né? Tem muita gente que tem interesse numa terrinha, mas tem muita gente que tem interesse ali apenas de pegar aquela terrinha, vender aquela coisa toda, ficar negociando. Tá errado. Tá errado, né? A gente tem que lutar pelo que é certo e entender aquilo que é certo. E aí nós temos um cabra macho aí daquela época aí, que é Francisco Julião, doutor Francisco Julião, advogado, deputado aqui, candidato político aqui do estado de Pernambuco, né? Nasceu no agreste pernambucano, lutava pela terra aí e representou bastante esse movimento aí das ligas camponesas, que era justamente acesso à terra para aqueles que realmente necessitavam terra. Nós temos aí o discurso na Central do Brasil aí do presidente Getúlio Vargas, pedindo, né, reforçando as suas reformas de base, né, dizendo que queria implantar as suas reformas de base, né, dizendo que iria implantar essas reformas de base e jogando a peteca para a mão do Congresso Nacional, para os deputados. O presidente disse que vai colocar essas reformas para serem votadas. Quem não votar, que vai ficar a mão na fita com eles. A ideia era essa, né? Então ele impõe isso aí e o Congresso fica naquela briga, né? Aqui são apoiadores das reformas de base aqui na Central do Brasil, que vai reunir na faixa de 200 mil manifestantes ali, apoiadores do governo de João Goulart. Beleza? Prosseguindo, próximo slide, deixa eu dar uma adiantada aqui, a conspiração contra João Goulart. Aí nós temos aí o movimento, né, os movimentos que nós tivemos aí, deixa eu dar uma olhada aqui, a conspiração que mobilizava grupos civis, militares e interesses estadunidenses, ou seja, então existiam vários grupos, inclusive dos Estados Unidos, que tinham interesse na derrubada de João Goulart, que achava que ele era muito de esquerda. Quem era muito de esquerda era socialista, né? E na realidade, historiadores, não professor, historiadores que estudaram, analisaram documentos e tudo, dizem que a ideia dele não era essa. Ele era mais voltado ao trabalho, né? Era um trabalhista, mas não tinha interesse de transformar o Brasil em socialista, não. Correto? Aqui, ó, financiamento de grupos conservadores pelos Estados Unidos. Então, vários grupos aqui, ó, como esses dois aqui, ó, o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que eram de candidatos para disputar as eleições contra Jango, contra o presidente João Goulart, certo? E o IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que eram grupos de empresários ali, das elites, setor industrial, aquela coisa toda, que eram financiados pelos Estados Unidos, para fazer o quê? Oposição ao governo de João Goulart, beleza? Então, tinha um interesse muito grande aí na ideia de financiar esses grupos para que evitasse que o governo de João Goulart se perpetuasse ou pelo menos chegasse até o final, beleza? Carlos Lacerda também era um importante político, ele era governador do estado da Guanabara, certo? Ali, que era o Distrito Federal naquele período. Lembrando que Brasília estava construída
era a nova capital do Brasil, né? Desde 1960. Porém, o presidente ainda administrava, governava ali do Rio de Janeiro, da Guanabara, né? Do Palácio do Catete ainda. Não, nem todas as instituições do governo tinham ido para Brasília ainda. Uma parte estava em Brasília, mas o governo federal ainda estava ali no Palácio da Guanabara, ali no Palácio do Catete ainda, né? E Carlos Lacerda era o governador ali da Guanabara, que era o Distrito Federal naquele período, e era oposição. E a briga vai se tornar ferrenha entre Carlos Lacerda, Leonel Brizola, os trabalhistas de uma forma geral, e inclusive Miguel Arraes, aqui do estado de Pernambuco também. Todos eles farão, ou tem a reforma de base, ou na base da lei, ou na base da marra. Era desse jeito. Ou eles diziam, Leonel Brizola e Miguel Arraes aqui diziam o seguinte: vamos colocar a lei, vamos fazer as reformas de base, ou na lei, ou no pau, ou na marra. Era a ideia. E Carlos Lacerda aproveitava disso aí, tudo aquela agonia toda. Beleza, pessoal? Então nós temos aqui o discurso dele na Central do Brasil, e depois nós temos aí a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Olha só o nome da marcha. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Bem sugestivo, né? Tudo se apega com Deus, aquela coisa toda, liberdade e tal, aquela coisa toda. Então o que acontece? Eram grupos da elite, de parte da elite que era contra João Goulart, que desejavam o quê? Falavam que o Brasil não será uma nova Cuba, o Brasil não vai ser socialista, eles vão fechar as igrejas, olha só, eles vão fechar as igrejas, eles vão aprisionar seus filhos, transformar eles não sei o quê, em comunistas, isso, aquilo, pintava o 7 e desenhava o 8. Tudo que era de errado era ligado aos comunistas, aos socialistas, né? Então, aquela ideia. E tudo que era ligado de errado aos comunistas e socialistas, ele jogava para o lado de Jango. Essa era a ideia. E aí vai tendo aquele tumulto, aquela coisa toda, o Brasil vai, aquele auê todo, e aí chega ao fim do governo Getúlio Vargas, do governo João Goulart. Prosseguindo, né? O golpe, né? Por fim vem o golpe, né? O golpe de 64, né? Golpe civil-militar. Por que civil-militar, professor? Porque eram setores civis e militares que estavam interessados na deposição, na tirada de João Goulart do poder. Em 3 de março de 1974, discurso da Central do Brasil, que é aquele onde ele vai discursar para 15 a 200 mil pessoas, dizendo que implantaram ali as reformas de base, né? Educação, tributária, bancária, educacional, agrária e tudo mais, né? Ele vai reunir esses apoiadores, beleza, e dizer que vai implantar, só depende do Congresso agora. E aí é realizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, envolvendo ali, só ali no Rio de Janeiro, 500 mil pessoas. E tudo aquele negócio, o Brasil não vai se tornar Cuba, o Brasil não vai ser comunista, o Brasil não vai fechar as igrejas, o Brasil não sei o quê, o Brasil aquilo outro, que o comunismo é errado, que o comunismo é chinês, o comunismo russo, aquela coisa toda, uma história danada. Então tem todo aquele auê, e aí o exército vai falar assim: vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa bagunça. A gente assume o poder, apoiado pelo Congresso, apoiado pelo Senado, apoiado pelo quê, vamos assumir o poder, né? E vamos acabar com esse negócio, vamos tentar parar essa situação. Então, 31 de março, dia 1º de abril de 1964, inicia-se um levante militar em Juiz de Fora, Minas Gerais, certo? Vai tomando aí os outros estados, vai até a Guanabara, toma a Guanabara, aquela coisa toda, né? Toma o estado da Guanabara, João Goulart sai dali, vai para o Rio Grande do Sul, depois vai para o Uruguai, se exilar no Uruguai. Leonel Brizola e outros representantes, Miguel Arraes também, por exemplo, eles tentam realizar uma nova campanha da legalidade, né? Tentando manter João Goulart no poder, terminar o seu mandato, fazer as reformas básicas e tudo mais, mas não vão ter sucesso. Porque o próprio Jango, e aí a gente entende o seguinte, bastante importante, bastante interessante, bastante nobre, né? Ele fala assim: não, eu não quero derramamento de sangue, eu não quero uma guerra civil, irmãos matando irmãos, né? O entendimento é mais ou menos esse, entre brasileiros. Então ele não aceita essa ideia da campanha da legalidade, uma nova campanha da legalidade, onde brasileiros iriam lutar contra brasileiros e abrem mão disso aí, né? Porque a coisa poderia ser até pior, porque os Estados Unidos da América, o chamado Tio Sam, que era capitalista, eles já tinham navios, né, preparados para caso uma reação
de João Goulart, Leonel Brizola, Miguel Arraes e tudo mais, eles entraram com ação também militar. Aí o negócio ia pegar fogo, o circo ia pegar fogo, né? Então tinha o apoio militar dos Estados Unidos para tentar manter aqui a ordem, vamos dizer assim, o sistema vigente capitalista aqui no Brasil, beleza? Então, a partir de aí, com a vacância, né? Palavra chique, viu? Ou seja, vago ali a cadeira presidencial, o Congresso Nacional decreta, tá ali que está vaga a cadeira presidencial, e o primeiro ato, vocês vão ouvir falar muito a partir disso aí, o ato institucional número 1, ele vai colocar Humberto Castelo Branco aí na presidência, né? Dando início a 21 anos de ditadura militar. Então, o próximo presidente não será eleito e será escolhido, né? Não será eleito de forma direta. Tem pessoas que dizem, não, ele foi eleito pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi lá e colocou ele, instituiu ele como militar, tal, não sei o que, ele foi escolhido como representante ali, aquela coisa toda. Então, ele entra a partir daí de um novo período da história brasileira, conhecido como ditadura, né? Hoje conhecido como ditadura civil-militar. Vai durar de 64 até 1985, aí, uma outra fase da história do Brasil. Pessoal, beleza, ficamos por aí, eu acho que deu para a gente entender um pouquinho, né? Se faltou alguma coisa, por conta do tempo, por conta do assunto, eu peço desculpa, mas a gente pode continuar aí, próximas aulas aí, comentar, beleza? Olha só, o que foi a campanha da legalidade? Qual foi a proposta lançada pelo Congresso para garantir a posse do presidente João Goulart? Terceiro, quais eram as reformas de base propostas por João Goulart? Quarto, quais os principais movimentos de massa que tomaram as ruas para apoiar e fazer oposição a João Goulart? Quinto, qual o desfecho do governo de João Goulart? Sexto, por que existia uma resistência à posse de João Goulart na presidência da República por vários setores da sociedade? Prosseguindo, próximo slide. Fica essas questões, né? Fica essa mensagem aí pra gente. Você nunca será o bom o suficiente para todos, mas sempre será perfeito para aquelas pessoas que te merecem. Tá aquela pessoa ali, mas aquelas, né? Pessoal, nossos referenciais aí, dê uma olhadinha, viu? Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!